Canal Terror e Nonsense. Aqui, as melhores histórias. Se inscrevam. Espalhado por diversos postes da cidade, um papel indicava os serviços de uma médium chamada Dona Eulália. Ela era conhecida por resolver problemas que ninguém mais conseguia. Ela trazia de volta amores perdidos, vinganças mesquinhas, até dores que não tinham nome. Mas o que ninguém naquela cidade sabia, na verdade, algumas pessoas sabiam, mas preferiram fazer de conta que era mentira. Dona Eulália guardava 7 chaves do seu segredinho sujo. Dona Eulália conseguia prender espíritos. Não era só falar com eles ou guiá-los para a luz, não. Ela os capturava, como quem prende uma mosca num vidro, e os obrigava a trabalhar para ela. Com um círculo de sal, velas pretas e um espelho rachado, que diziam ter vindo de um incêndio maldito, Dona Eulália amarrava essas almas inquietas e as transformava em ferramentas. Cada espírito ela usava para uma coisa específica diferente. Um procurava por objetos perdidos, outro era usado para amaldiçoar alguém, um terceiro para trazer amores de volta, o convencendo com diversas chantagens. Mas havia um espírito em especial que Dona Eulália guardava com um carinho. Era o espírito de um homem chamado Valentino. Valentino não era um espírito comum. Ele vagou por muito tempo na terra até encontrar com a médium Dona Eulália. Ele havia morrido em uma briga de bar no longínquo ano de 1974. Ele foi esfaqueado por um desconhecido. A confusão havia começado na mesa de sinuca, por motivos torpes e bobos. O assassino fugiu e a polícia nunca o achou. A raiva que Valentino carregava era tão densa que, mesmo morto, parecia queimar o ar ao seu redor. Dona Eulália viu um enorme potencial naquela fúria. Ela o atraiu e o prendeu no espelho rachado, prometendo que ele enfim se livraria do suplício de vagar sem rumo. Era uma promessa vazia que talvez nunca seria cumprida. Dona Eulália começou a usar o espírito de Valentino para trabalhos pesados. Um cliente precisava assustar um inimigo ou desafeto. Valentino aparecia em seus sonhos ou ao lado de sua cama, um vulto sem rosto segurando uma enorme faca afiada. Um inquilino que não queria pagar o aluguel, Valentino fazia as portas da sua casa baterem com força, luzes ficarem piscando, coisas que mudavam de lugar a toda hora. Valentino levava a pessoa até enlouquecer, aí a ponto de querer fugir da casa. Quem sabe, até fugir daquela cidade, a chamando de amaldiçoada. Conforme as promessas de Dona Eulália estavam sendo cumpridas, Valentino estava muito cansado de ser um cachorrinho na coleira. Ele queria liberdade. Uma noite, enquanto a médium dormia o sono dos justos, o espelho rachado começou a tremer. Não era um tremor comum. Era como se algo dentro dele estivesse socando o vidro, tentando escapar. Valentino, com toda aquela raiva acumulada, encontrou uma brecha. Não podia se libertar completamente, mas podia criar algo, e foi o que ele fez. Com pedaços da sua alma cheia de ódio, lembranças moldadas com seu sangue derramado e o som do seu grito ao ser morto, ele conseguiu moldar um assassino. Um ser grotesco nascido de uma alma atormentada. O grotesco foi como os poucos sobreviventes o chamariam depois. Ele não era humano, mas parecia ser. Era alto, magro, com braços que pendiam como se não soubesse o que fazer com eles.
Ele tinha um rosto deformado e diferente de tudo que as pessoas já haviam visto. Ninguém conseguia descrever ao certo como era. Parecia uma névoa nas suas lembranças. Alguns diziam que ele era liso como uma cera de vela derretida. Outros diziam que ele mudava de forma a cada vez que piscava os olhos. O grotesco carregava uma faca cega, enferrujada, mas que cortava como se fosse nova e super afiada. E o grotesco não falava, só abria a boca para sorrir e mostrar os seus dentes, fazendo um som baixo, grave. Depois borbulhava como se estivesse acumulando saliva, para enfim cuspir dentro de um ralo entupido. O grotesco começou a aparecer na cidade. Primeiro, ele fez uma visita ao açougueiro, que havia pedido a Dona Eulália para dar um jeito em um concorrente. Ele havia aberto um açougue em frente ao seu, e com promoções agressivas estava deixando o homem na miséria. O açougueiro foi encontrado pendurado em um gancho de carne, com cortes tão precisos que parecia obra de um cirurgião louco de pedra. Depois dele, foi uma dona de casa que queria assustar a vizinha fofoqueira. Ela apareceu boiando no rio, com os olhos abertos, assim como a sua barriga, deixando os órgãos espalhados ao lado do seu corpo. Ninguém conectava os crimes a médium, mas Dona Eulália sabia quem estava fazendo aquilo tudo. Ela sentia o espírito em fúria de Valentino rindo dentro do espelho. Sentia o peso daquele monstro que ele havia criado. Desesperada e sabendo que a qualquer momento ela poderia ser a próxima vítima, Dona Eulália tentou desfazer o ritual, mas o grotesco não parava. Ele começou a aparecer na casa dela. Primeiro foram marcas de mãos sujas nas janelas. Depois, o som de passos arrastados no telhado. Uma noite, ela acordou com aquele riso sinistro bem ao lado da cama. Mas não havia nada lá. Só o espelho refletindo um vulto que não estava no quarto. Todos os rituais para tentar reverter ou sumir com aquela criatura deram errado. A médium sabia que estava acabada. A última vez que alguém a viu, Dona Eulália, ela estava correndo por uma estrada de terra, descalça, e gritando essas palavras: "Eu falhei, e ele me encontrou." No dia seguinte, a casa dela estava vazia. O espelho rachado continuava lá, intocado. Mas agora refletia algo que não fazia sentido. Quem tentou alugar a casa depois, essas pessoas não aguentaram ficar uma semana lá. Diziam que as paredes começavam a ficar muito úmidas e escorrer água. E de noite, eles tinham a impressão de verem um vulto no canto, segurando uma faca. O grotesco ainda anda por aí. Ele aparece onde existe raiva guardada, onde alguém quer fazer mal a outra pessoa. Alguns juram que se você olhar em um espelho de noite, vai sentir um arrepio. É Valentino observando, decidindo se você será a sua próxima vítima. O pior é que ninguém sabe se o grotesco ainda obedece ao espírito que o criou, ou se agora ele mata só porque gosta. Em um pequeno vilarejo dessas comunidades de cidade pequena, nasceu prematuro uma menina que foi batizada com o nome de Tasha. Uma pequena bênção. Tinha poucas chances de sobrevivência, e mesmo assim, contra todas as perspectivas, ela sobreviveu e se tornou uma criança adorável, que tinha um dom. Um dom que as pessoas gostavam e odiavam ao mesmo tempo: a premonição. Seus sonhos eram envoltos em vultos sinistros, como se fantasmas dançassem em volta do fogo do inferno. Em meio ao caos de imagens, ela conseguia enxergar as coisas que aconteceriam com os moradores do vilarejo. Ela acertou uma gravidez inesperada,
uma plantação que seria devastada por uma praga até então desconhecida, a morte do bezerro preferido do Sr. Zé, e até quem venceria o campeonato de pôquer que ocorria uma vez por ano, um evento que reunia não só o vilarejo, mas a cidade inteira. Mas até então, suas premonições eram coisas corriqueiras, que não afetavam muito a vida das pessoas. Elas não eram sinistras e nem colocavam em risco a vida delas. Um dia, ela começou a sonhar com acontecimentos pelo mundo, acontecimentos tenebrosos, e preferiu ocultar dos seus pais e dos moradores. Não queria assustar. Chegava de noite, antes de dormir, ela pegava o seu radinho de pilhas e ficava escutando as notícias do país e do mundo. Sempre que os seus sonhos se tornavam realidade, ela se lamentava. Queria que aquilo acabasse. Talvez não fosse uma bênção. Talvez fosse uma maldição. Às vezes, ela pensava que deveria ter morrido no parto. Um sonho mudou tudo. Um sonho mudou um pouco a sua visão. Ela sonhou com um forasteiro que tinha chegado na cidade, levantando poucas suspeitas. Ele se hospedou na morada da Dona Zuleide. De noite, saiu para o bar da cidade e desafiou qualquer pessoa para um jogo de pôquer. No meio a tanta bebida e derrotas sucessivas, com mãos ruins, ele achou que estava sendo roubado. Sacou uma arma e acabou matando 2 homens. Tasha acordou assustada com essa visão. Essa, ela tinha que contar às pessoas. Os moradores logo acreditaram nela. Ainda mais quando souberam que um forasteiro tinha chegado na cidade. Alertaram um policial que ficava na guarita, o único que tomava conta daquele lugar. Ele fez pouco caso e disse que não poderia fazer nada. Tudo não passava de um sonho. A lei não trabalha com sonhos. Ela trabalha com a realidade, acontecimentos. De noite, o forasteiro foi até o bar jogar pôquer. Tudo aconteceu como a menina tinha sonhado. Os homens estavam muito bêbados para sequer lembrar da premonição, sequer saberem que estavam em perigo. O forasteiro fugiu dizendo que ainda se vingaria daquela cidade. Alguns homens pegaram seus carros e procuraram pelo assassino em todos os cantos. Nenhum sinal dele. Parecia ter desaparecido com o vento. O vilarejo decidiu fazer uma votação democrática. Se a menina deveria ser banida do convívio ou se as pessoas deixariam ela ali, decidir sobre o futuro de cada um. Existiam as pessoas que queriam a expulsão, e existiam também as pessoas que queriam sua permanência. Os 2 lados debateram por horas. A votação, enfim, teve o seu início. Com pesar, eles anunciaram que a menina teria que ser banida dali, ir embora para algum outro lugar. Sua família então reuniu as coisas e foi embora, cabisbaixos. Pouco protestaram. Eles já haviam participado de outras votações democráticas. Sabia como as coisas funcionavam. Não adiantava reclamar. A vida voltaria a sorrir para eles. Não demoraram a encontrar abrigo em uma fazenda a poucos quilômetros de distância. O pai da menina era um trabalhador muito bom e a sua mãe era uma ótima doméstica. Sabiam reconhecer os seus valores. A menina estava se acostumando com a vida na fazenda. Sempre ajudava sua mãe e os seus sonhos premonitórios haviam desaparecido. Parece que aquele vilarejo que trazia eles à tona. Parecia que intensificava o poder da menina. Mas eles sabiam que estava melhor assim. A vida na fazenda era dura, muito trabalho a ser feito. As pessoas dormiam cedo e acordavam antes do galo começar a trabalhar suas cordas vocais. Um belo dia, enquanto eu retirava as roupas do varal, já de noite, Tasha sentiu algo queimando no peito, algo ruim. Seus ouvidos começaram a doer.
e ela caiu no chão gritando. Seus pais estavam longe para acudir a menina. Ela entrou em um estado de transe. Seus olhos revirando, começou a se debater, até que adormeceu. Estava suando demais. Seus pais, nessa hora, já tinham chegado. A menina suava e delirava. Eles a levaram para a cama e colocaram um pano umedecido em sua testa. No sonho, a menina olhava de longe o vilarejo da sua infância queimando, como se demônios de chamas lançassem suas maldades nas casas das pessoas. Essas pessoas que ela conhecia gritavam com as roupas queimando em chamas, caindo no chão mortas. Um desespero tremendo. Ela acordou e, para a surpresa dos pais, contou o que tinha sonhado. E disse que a destruição seria hoje. Pediu que seu pai corresse para ajudar aquelas pessoas. O pai, então, mesmo tendo sido expulso, tinha amigos que votaram contra. Pediu ao fazendeiro um cavalo mais rápido emprestado e tratou de cavalgar o mais rápido que pudesse para o vilarejo. De longe, chegando, sentiu o bafo quente do fogo. Fumaça e restos de material queimando flutuavam. O que ele viu o fez cair de joelhos. Todas as casas queimando. Algumas pessoas na rua tentando apagar o fogo. Algumas mortas caídas no chão. E algumas certamente mortas dentro das casas ainda. Um cenário caótico e de guerra. Um dos líderes do vilarejo se aproximou e o contou. Aquele forasteiro idiota. Ele veio com um bando de amigos e fizeram essa destruição. Foi a menina que viu, não é? O pai fez que sim com a cabeça. Sabia que se tivessem ficado no vilarejo, ou estariam mortos, ou a menina poderia ter previsto antes, impedindo assim um ataque. Esse líder pediu que ele voltasse com a família. Eles precisariam reconstruir as casas com a ajuda do prefeito da cidade. Os policiais da cidade já estavam caçando os forasteiros. Alguns já haviam sido capturados. A menina chorou quando soube das notícias. Chorou por não ter previsto antes. E chorou por aquelas pessoas que ela cresceu junto e as amava. Jurou para si que treinaria o seu dom, para que pudesse ser usado de forma mais eficaz. As premonições não podem ser controladas, mas ela tentaria.